Mas é isso. Então, nosso tema hoje é o tema largar o tóxico e abraçar a dignidade. Confere? É, ok. A gente vai começar com uma meditação, uma prática simples, onde a gente vai inspirar e expirar um pouco e olhar um pouco nessa introspecção. Como é que você vem se relacionando? Eu vou pedir para vocês inspirarem, expirarem. Inspirando e expirando. E esse deixo estar aqui agora. Você pode colocar os pés no chão, se sentir bem integrado, bem sentada, bem sentado. Pode sentir a sua coluna ereta. Apenas inspire e expire. Vou esquecer um pouco a tela, os estímulos externos, para ter um pouco momento de introspecção. Pouco o modelo das suas relações vai se revelando. De questões surgem quando você está se relacionando, quando você se relacionou. Apenas inspire e expire no aqui e agora.
Inspirando e expirando. Se você fosse sintetizar as suas relações em uma frase, qual seria? Escreva essa frase para você. Não é necessário partilhá-la. Ok? Então, essa é a nossa primeira tarefa. Nossa primeira tarefa é escrever qual é a minha forma de me relacionar. Quando eu olho para trás, qual é a frase que vem sobre as minhas relações? Vocês me escutam bem, todo mundo? O ar-condicionado tá gerando algum som? Não? Ok. Eu queria que vocês realmente olhassem para essa frase ao longo do nosso momento juntos, porque eu espero que ela possa reverberar e de alguma forma a gente possa trazer alguma luz para aquilo que você identifica como o seu modelo de relação, a forma como você vem se relacionando, ok? Então eu vou começar trazendo uma breve apresentação de do que seria o tóxico, né? Vamos tentar entender o que seria o tóxico. O tóxico é aquilo que me desequilibra, é aquilo que ou é excessivo ou é precário. Isso é o tóxico, né? Falta de afeto é tóxico. Afeto demais é tóxico, né? Então a gente tem uma certa um certo senso comum sobre o que é tóxico, mas podia ser assim tão simples e a nossa vida teria muito resolvida, né? Mas como explicar a atração pelo tóxico, a atração pelo desequilíbrio, a atração por aquilo que direta ou indiretamente me faz mal? Acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Não basta dizer, não basta explicação, a gente precisa entender qual é o mecanismo de atração que existe subjacente a esse tema. Então, quando a gente fala largar o tóxico, a gente precisa entender o que é o tóxico. E eu queria trazer para vocês dois modelos hoje, dois modelos de relação. E quando eu estou falando relação aqui, isso é um pouco forçação de barra, porque não são, para mim a palavra relação é muito forte, significa estar com alguém, significa estar em aprendizado, estar em abertura, estar em disponibilidade, estar em vulnerabilidade, né? E os dois modelos de relação que a gente vai ver aqui
eles não são propriamente uma relação saudável, eles não são uma relação de abertura verdadeira, porque há um script, há uma peça que está em curso e que precisa ser de alguma forma desmascarada, para que a gente não finja que a crença que a gente chega em algum momento de que tem algum problema comigo. Eu tenho um problema. Essa crença é uma crença muito interessante porque tira você do jogo e impede a reflexão. A desesperança, ela cumpre esse papel que é tipo, simplesmente desiste. Não é seguro pensar muito sobre isso. É melhor se culpar e se abstrair e se ausentar do jogo. Simplesmente não dá para você, né? Então, a desesperança, o desamparo, a sensação de despotencialização, ela é muito útil, mas o que a gente quer fazer aqui, que é um pouco remexer e mostrar que você merece um relacionamento saudável ou um processo saudável na sua vida, isso, a desesperança atrapalha, porque ela sempre vai querer jogar você para essa posição preguiçosa, né? É muito a desesperança de alguma forma ela é corajosa porque dá muito trabalho sair do jogo relacional, mas por outro lado ela é muito preguiçosa porque ela simplesmente diz não deu, para você não dá, para você é isso, você não consegue. Então com isso eu quero saudar a desesperança, quero pedir para ela sentar um pouco e ouvir a gente conversando e estar conosco aqui hoje como uma testemunha atenta, mas não como uma entidade necessariamente a fazer algum trabalho aqui hoje, porque isso de fato não tem a ver com desesperança, tem a ver com fé, né? Tem a ver com fé. Então, o primeiro modelo de relação que eu queria trazer para vocês é o modelo rígido, no qual eu submeto o meu emocional a uma regra muito específica. E aí a toxicidade, ela começa já comigo, muito antes de chegar alguém. Nesse modelo, eu exerço uma dureza extraordinária contra o meu próprio corpo, contra a minha própria sensação de ser quem eu sou, como se eu sempre tivesse ou em dívida, ou atrasado, ou em luta, ou em necessidade de aprimoramento, ou em necessidade de aprendizado, porque de alguma forma eu posso me considerar inferior. Esse modelo ele é tóxico porque não há descanso na sua intensidade, nas regras que são impostas em relação a você mesmo, em relação a você mesmo. Nesse modelo, a racionalidade, um certo personagem racional é o seu herói. Uma certa ideia de como as coisas funcionam é o seu herói, no sentido de dizer eu sei o que é o certo e eu preciso cumprir. Esse modelo é muito interessante porque o modelo heróico, no qual eu sou um ser racional e tenho uma certa racionalidade, ele dá dinheiro, funciona. É importante você ter uma mente que sabe pensar nas coisas e que sabe seguir o script, né? E que sabe como as coisas funcionam, como é que você consegue cumprir os objetivos, né? Então, esse modelo ele cumpre uma série de requisitos sociais que são muito importantes. Eventualmente, pessoas que têm um modelo rígido,
elas foram vítimas de pais extremamente autoritários, ou não tão autoritários, mas invasivos, ou de processos, de alguma forma, invasivos, no sentido de elas tiveram que pensar a racionalidade como uma entidade extra-corpo. Primeiro a razão, depois a satisfação. Primeiro aquilo que é preciso fazer para cumprir o objetivo, depois como eu me sinto. Então, o modelo racional, ele gera como uma capa de proteção na qual os conceitos e as ideias servem para... Eu não vou conseguir fazer isso me vendo. Eu vou ter que pedir desculpa aos meninos, mas a gente precisa de alguém para me gravar, porque eu não consigo ficar me vendo, fica parecendo que eu sou louco. Falando para mim mesmo, me vendo. Eu preciso que alguém possa gravar isso. Eu não vou conseguir gravar. Não consigo. Alguém quer gravar e eu mando a gravação. Tu tá no computador, Mário? Tu pode gravar, então? Ok. Jesus, é um inferno. Você fica se vendo e... Ai, é você de novo. Oi, João. É você de novo, João. Não aguento ver João. Já basta ser João. Ai, deixa eu parar, então. E eu tiro isso de mim e eu posso ver só os rostinhos de vocês, que é o que eu gosto. Cadê? Ok, agora sim. Ai, seres humanos. Que bom. Ok. Mário, e tu quando for gravar, tu precisa me gravar. Sabe isso? Só a mim. Ok. Estava falando do modelo rígido, né? Aí sou outra pessoa agora. Tomei um banho. A gente está falando do modelo rígido, né? Então, nesse modelo é isso. A gente está dentro de uma ideia de proteção, de uma capa que me protege do encontro mesmo com o outro, porque aquele outro, os pais, né, os cuidadores, de alguma forma impactaram a minha sensação de dignidade, a minha sensação de emocionalidade. Então, um lado meu começou a discernir o que é certo e errado, e começou a seguir uma certa regra, dizendo, isso não se faz. Isso não pode ser assim. Eu não posso ser desse jeito. Só que ao fazer isso, ele criou uma certa tensão, que é, eu não posso ser desse jeito. Eu tenho que ser desse outro jeito. Aí começa um jogo de rigidez interno para me proteger da invasão ou da rigidez externa. Ok? Socialmente falando, a gente vai ter isso nas questões raciais, nas questões de gênero, isso vai estar presente. Ok? Para ficar bem claro, que não é só uma questão psi, mas é uma questão que está entremeada com o nosso mundo. E o que é que acontece com isso? Eu acabo, nesse processo, gerando um circuito de muita rigidez interna comigo. Eu acabo me negando o direito do perdão. Eu acabo me negando o direito do acolhimento verdadeiro, da tranquilidade, da amorosidade verdadeira. E termino virando uma pessoa dependente de métodos de compaixão para poder me sentir equilibrado, me sentir em paz. Eu não sei o que é me perdoar, eu não sei o que é dizer tá tudo bem, eu tô aqui, eu não sei o que é, né, só soltar, porque eu sou esse, eu sou essa que tem que seguir uma determinada regra.
O mito que está por trás aqui, se eu deixo de seguir essa regra, coisas ruins vão acontecer comigo. Eu vou perder o controle. E se eu perco o controle, a situação da vida que me levou a esse lugar retorna. Essa é a ideia que está por trás, né? De tanta rigidez e tanto controle na nossa vida. Nos relacionamentos, a gente vai terminar procurando pessoas para corrigir, pessoas para consertar, e que, no fundo, quando elas são inconsertáveis ou incorrigíveis, elas vão mostrar para nós que o emocional é perigoso. Então, no fundo, quando a parte rígida, ela é predominante numa pessoa e ela vai para uma relação, ela pode buscar pessoas emocionalmente intensas, ela pode buscar processos emocionais ou pessoas complicadas, ou relações que não têm uma reciprocidade, porque não há uma reciprocidade interna. Logo, quando acontece relação fraquejar, no sentido de se quebrar, a parte rígida diz: eu sabia que isso ia acontecer. Não é seguro o mundo emocional para você. Isso não é seguro. E ela tira a gente do jogo com uma certa tragicidade, com um certo peso, voltando para a ideia de que é melhor estar sozinho com as minhas regras, com os meus pensamentos, do que estar com alguém. Mas essa conta ela já começa, a gente já sabe qual é o resultado dela. Porque quando você começa uma relação muito rígida com você mesmo, com um processo muito intenso com você mesmo, é impossível disso se encaminhar para outra direção. Impossível. Se são duas pessoas exigentes, que pode acontecer também, a questão sempre é quem vai falhar primeiro. Quem vai falhar primeiro. E o seu crítico vai estar muito atento às falhas do outro. A sua rigidez vai estar muito atenta às falhas do outro para apontar e dizer: você é isso, você é aquilo. Está vendo? Eu disse que não é seguro. Aqui, para esse modelo de relação, o processo de cura seria muito mais compreender as qualidades inatas de autocompaixão, de amorosidade, de aceitação radical de quem se é. E não há nenhum problema com você para ser consertado. E que, no máximo, você precisa de uma calibragem, mas isso não significa que você é um ser que, que precisa se sentir sempre em dívida, sempre em cobrança, sempre com algum problema, quase como existencial. Também nesse lugar procura pessoas para salvar, pessoas que são muito complicadas. A gente procura pessoas para compreender. Não, eu vou compreender você, porque no modelo racional você pode ser um bom menino, uma boa menina. Então você é aquele que entende, que compreende. Não, eu entendo você. Não, eu entendo você. Você não precisa me entender, mas eu te entendo. Né? Mostrar para o outro que eu sou bom. Não há nenhuma necessidade numa relação que eu precise mostrar que eu sou bom, que eu sou uma boa pessoa. Não há necessidade disso. Mas algumas partes racionais, elas buscam relações para mostrar que são bons meninos e boas meninas, que fazem tudo certinho. E que são capazes de fazer isso e aquilo pela pessoa. Ok. As pessoas também vão se relacionar nesse modelo com pessoas que estão sempre errando e elas denunciam o erro. Elas sabem o que é o certo e gostam de estar no lugar de correção. Isso também é muito comum nesse modelo racional. E aí o que é tóxico aqui, eu simplesmente não tenho paz. Eu não tenho paz mental, eu não tenho paz comigo. Eu não consigo simplesmente me aceitar ou eu estou sempre tendo que lutar com a vida, estou tendo sempre que lutar com o outro.
E é muito raro que alguém consiga, numa relação nessa posição, simplesmente ir soltando um pouco a armadura para dizer assim, não, não, eu estou aprendendo, eu quero me abrir, eu quero saber o que é sentir algo que não envolve culpa, que não envolve crítica, que não envolve denúncia de mim mesmo. Muito raro que isso possa acontecer, mas acontece. Às vezes a pessoa está dentro de uma relação e isso acontece. Outra vez, quando uma pessoa muda esse padrão, a relação acaba, porque o outro já estava acostumado a ser o crítico, o criticado, ou o que é compreendido, ou o que é salvo. E simplesmente ele não consegue ocupar o lugar de dar o que essa pessoa realmente precisa, que é consideração, amor, espontaneidade, genuinidade, o genuíno. Então, esse é uma toxicidade que é pouco comentada, porque ela diz respeito a como a gente pode ser duro e perverso com a gente mesmo, né? A partir de uma ideia ou a partir de uma necessidade para sobreviver aos traumas, às invasões, à desregulagem da casa, a gente acaba se tornando um ser extremamente duro conosco. Isso é muito tóxico e isso transborda. Essa toxicidade transborda e encontra espelhos ou encontra cenas onde ela é revivida. E, no fundo, a gente termina se sentindo só, né? Muito só e mais seguro. É uma solidão segura, né? E é complicado porque vocês imaginam, ninguém é feito só de razão. Há emoção na pessoa, há emoção no sentimento, né? A gente sente, o sentimento pede para ser vivido. E quando minha parte rígida, ela, ou racional, né, como a gente queira chamar, quando ela exerce esse tipo de força, o emocional sempre vem a reboque, ele sempre vem meio estrangulado, porque ele diz respeito a uma satisfação que é eu quero me sentir bem, eu quero me sentir tranquilo, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir, né, eu quero me sentir no fluxo. Há um desejo inato em nós deste tipo de vivência, de encontro, né? E aí há uma luta interna, aí dependendo de cada caso vai variar o tipo da luta, mas uma luta interna onde o emocional tenta puxar a pessoa para dizer, não, vamos se abrir um pouquinho, e vem de novo a parte rígida dizendo, não, mas olha, isso. E às vezes isso não só é com você, como acaba sendo com o outro. É sempre um bumerangue. Tudo que a gente faz com a gente faz com o outro. Não tem muito jeito. Era bom que fosse só para um lado, mas não dá. A gente faz como um bumerangue. Ok? Então, esse é o primeiro modelo de toxicidade que eu queria chamar a atenção para vocês, porque ele é pouco falado, né? Geralmente a gente pensa mais na de denunciar as pessoas que me fazem mal, né? Mas e se eu tenho um herói interno que tem uma atração muito grande por vilões e vilãs, né? E se eu tenho um herói interno que é muito duro comigo e me impossibilita de dizer as minhas necessidades ou de me sentir bem e estar numa relação como um ser a ser respeitado e a respeitar. Então, esse é o primeiro modelo de toxicidade que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou trazer o segundo. Tudo bem por aí? Eu queria só que vocês fizessem assim, assim ou assim, tá? Ok. O segundo modelo de toxicidade é o modelo onde o emocional, por algum motivo na sua vida, ele tomou a frente. E aí ele diz, não, 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 não. Esse aqui é a relação tóxica propriamente dita, que é a mais comum, na qual você busca uma pessoa que você diz, você é tudo para mim, né? Eu preciso de você, né?
Eu não consigo suportar não estar com você. E aqui o que acontece é um pouco o contrário, porque o emocional faz essa ligação dessa forma e o racional fica a reboque. Então, são relações de dependência emocional muito profunda, onde o racional ele está presente, ele denuncia o que está errado, mas eu não consigo largar aquela relação. Eu não consigo sentir aquilo de outro jeito. Porque eu posso até falar, o racional chega e critica, mas o emocional diz, eu não largo, eu não solto. Não. Nesse modelo, para esse tipo de pessoa, o que ela viveu foi o medo da solidão, o medo da rejeição, o medo do abandono, foi mais forte que o medo da invasão. Então, para esse tipo de relação, é mais importante satisfazer a minha dependência emocional do que me ver e ver se isso está me fazendo bem ou não. Okay? Então, a criticidade aqui fica a reboque, ela vem por trás. Ela é que está estrangulada. Porque a prioridade é eu preciso me relacionar, eu preciso ter alguém, eu preciso me satisfazer. E aí vocês imaginam que isso também é difícil, porque se a minha racionalidade está fora de uma relação, eu vou estar pela metade, eu vou ter algo intenso, mas que não me vê como um todo, me abastece parcialmente. Então, eu encontro relações onde eu não consigo largar, mas não me abastece integralmente. E aqui, se no primeiro modelo o herói é a razão, aqui é a dependência emocional, o herói. Não importa o que eu faça, ele está comigo. Não importa o que eu faça, ela está comigo. Isto é a dependência do si, porque importa o que eu faça. Importa o que eu faça para estar comigo. Claro que importa. Tudo importa. Não posso fazer tudo. Então, nesse modelo a gente entra em grandes lugares difíceis, né? E vocês vão ver que é uma coisa que é muito interessante. Às vezes, na vida, as pessoas oscilam entre partes muito rígidas, racionais, críticas e surtos de dependência, onde a parte emocional vem dizer assim, eu não aguento mais você, eu tomo as rédeas por enquanto, e eu estou completamente apaixonado por esta pessoa que não me quer, ou eu estou completamente apaixonado por esta pessoa que me quer, mas me faz mal. Oh my God! Né? A gente fica, o que é isso? Mas, na verdade, é uma tentativa de equilíbrio entre uma parte muito rígida e uma parte emocional que diz, eu não aguento mais. Né? E aí surge a música popular brasileira. Basicamente, ela surge daí, dessa dupla razão e emoção. Ela não vem de outro lugar. O brega, o pagode, vem tudo daí. Né? Toda música vem daí. Então, se a gente entende que esses dois polos, né, a razão e a emoção, eles são os dois eixos da minha vida, que junto com o aspecto do relaxamento, da transcendência, são fundamentais para que eu esteja me considerando como um ser inteiro, como uma pessoa inteira, eu começo a entender de fato que a toxicidade é uma posição de mente. A toxicidade é uma qualidade da minha mente. É algo que me ajudou no passado. Por exemplo, se eu tive pai ou mãe ausentes em algum sentido, a dependência vem para dizer, não, você merece afeto.
Você merece afeto. Prioriza isso na tua vida. Prioriza essa energia na tua vida. Então, a dependência, ela vem para tentar ajudar e dizer, ok, vamos. Né? Ok. Aquilo ajudou, porque agora você sabe que existe afeto. Mas, depois de um tempo que você já cresceu, ainda vem esse processo dizendo, busque afeto. Né? A todo custo. Mas quem sentiu foi a criança, não o adulto. O adulto hoje ele não passa pelo que a criança passou, mas há um registro, há uma memória, há uma introjeção de que esta criança ainda está aqui. O que não é verdade visivelmente, organicamente, apenas psiquicamente. Apenas o registro mnemônico, o registro na psique. E aí a gente pega justamente nesse contrário, que é como é que eu posso hoje me provar, me ver como um ser de dignidade, como um ser que diz, ok, eu percebo o meu desequilíbrio, mas eu não sou o meu desequilíbrio. Eu percebo a oscilação da minha mente, mas eu não sou isso. Né? Se a gente for para o outro extremo, uma posição de racionalidade, de controle, ajudou você a ter uma visão pragmática da vida, a seguir, a construir o seu caminho, né? A lutar contra vários processos da família, da sociedade, etc. Isso ajudou você. Mas será que isso tem que ser agora, quando você está com você mesma, você mesmo, nesse momento? Você precisa entrar em um nível de exigência, um nível de cobrança, onde você simplesmente sai do aqui e agora, sai do encontro da regulação emocional e vai para o estado de exigência. Será que isso precisa ser assim? Vocês entendem, gente? Dá para entender esse jogo? Mais ou menos. Ok, vai ter tempo de conversar agora. Então, e o que é a dignidade? É quando eu começo a perceber que isso, a racionalidade e a dependência emocional ou a emocionalidade, né, são processos, mas não são eu. São posições de mente que eu posso transitar com equilíbrio, mas eu não preciso ocupar essa posição como sendo a verdade sobre mim. É claro que isto é um processo pouco a pouco, não é uma pílula que você toma e diz, ok, agora eu já sei, vou fazer esse musical. Não, não é isso. Não é isso. Isso é um processo paulatino, um processo devagar. Você vai começando a se acostumar com o que é digno e a perceber o que está em desequilíbrio. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Por que que é pouco a pouco? Porque a parte racional, rígida, ela, por exemplo, tem o privilégio da razão, ela descreve o mundo, ela diz como é a vida, ela diz a vida é isso, lá, 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 lá. Como é que você vai dizer para essa parte que é tão racional que, meu bem, talvez você seja tóxico? É um pouco complicado, porque ela é responsável por pagar as contas. Ela não vai querer sair. Não, você que é louco, você que é isso, você que é aquilo. Não, talvez a posição de mente influencie no mundo que eu vejo e nas relações que eu me meto. E talvez a minha logicidade, a minha capacidade lógica esteja comprometida. Okay? É curioso porque a gente sempre vai considerar o segundo modelo muito mais tóxico, né? Fulano, aquela pessoa não vale nada e ele continua ali, não larga. Né? Mas o modelo salvador, heróico, também é complicado. Também é complicado. Ou senão, o modelo tão rígido que já chega e diz, eu sei o que vai acontecer, no fundo eu vou ficar sozinho. Ok.
profecia geralmente se cumpre. Geralmente se cumpre. Eu sempre gosto de lembrar que se tem uma coisa que esse mundo tem é gente. É muita gente. É muita gente. Ok, então a gente vai fazer agora a rodadinha de perguntas. Já temos uma pessoa com a mão levantada. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa primeira rodada e ficarei feliz de ouvi-los. Quem quiser abrir o microfone, eu faço a inscrição. A primeira pessoa é a Adélia. E também podem colocar perguntas no chat. Ficarei feliz se eu puder responder, se eu tivesse condições. Olá. Oi, Adélia. Oi, boa noite a todos. Então, tem uma coisa que é interessante, que é assim, você falou que esse primeiro modelo, que eu me sinto inserida nele, em várias coisas, você falou que a toxidez, ela é uma posição de mente. Uhum. Mas eu, particularmente, sinto a carência a nível de corpo. Uhum. Eu sinto equilíbrio a nível de corpo, principalmente nessa região do peito. Minha internet está oscilando, eu não sei o que é, vamos ver se segura. E vejo que é difícil, me é difícil como equilibrar isso, porque é como a mente, ou como eu me entrego ao corpo na tentativa de que, acolhendo isso vai mexendo e vai equilibrando, e as percepções vão vindo através das sensações, sabe? Ou eu tento, como observador, ficar mais no observador, olhando para isso e tentando... É embolado isso para mim, viu? Isso é embolado isso para mim. Olha que eu tenho um bom tempo de terapia, então não sou marinheira de primeira viagem, porque eu sinto isso, é como se a fragilidade estivesse aqui, né? Então, por mais que a mente está observando e vendo a coisa não está muito legal, parece que o fantasma faminto, o buraco está aqui, né, no peito. Como equilibrar isso? Como ir aos poucos e mudando isso? Sim, muito interessante, Adélia, teu relato. Eu acho que faz muito sentido. Quando a gente diz posição de mente, é mente e corpo mesmo. É posição de mente e corpo, no sentido de que é essa noção de mente e corpo junto, né? Mas, por exemplo, às vezes uma carência ela é apenas a lembrança de que eu fui muito precoce no meu aprendizado ou nas minhas lutas. Eu tive que lutar muito cedo. Eu tive que ser aquela que sabe, ou aquela que é inteligente, ou aquela que racionaliza, ou aquela que tem uma visão mais aberta da vida, ou eu saí das minhas necessidades muito cedo. Eu fui para aquilo o que eu tinha que saber, eu tinha que ser, e não aquilo que eu podia ser, que eu podia sentir. Então, uma carência, se ela vem dessa forma, né? Há muitas formas, mas se ela vem dessa forma, ela só significa: ei, eu estou aqui, eu sou irracional e eu estou pendente. E se eu saio da sua vida, você deixou de ser humana? Né? Às vezes. Essa última frase eu não entendi. Se eu saio da sua vida, você deixa de ser humana, você deixa de ser um bicho. E eu estou aqui para dizer, você também é bicho, você também é um ser de necessidades emocionais que, de um lado, a parte racional e rígida, que é esse modelo que tu se identifica, teve que fazer o seu percurso, mas ele não deu conta de olhar para aquilo que ficou pendente, que é uma pulsação,
pulsa, a carência pulsa. Sim. Quando ela não é vista e não é verbalizada e não é bem trabalhada, ela se torna angústia. E quando a angústia não é verbalizada e não é trabalhada, ela vira depressão. A gente tem é como um fluxo, né? Então, nosso trabalho é: o que a minha carência quer me dizer? Ela precisa de mim. Alguns carentes vão dizer: não, eu queria ter uma pessoa. A gente diz: ok, você queria ter uma pessoa ou você queria se sentir respeitada? Ou você queria me dizer que... Você queria me contar de como foi difícil? Ou você queria me dizer... A gente começa a abrir a caixinha da carência. Que, para o lado racional... Por isso que embora seja terapeuta, às vezes são muito crítico das terapias, porque a gente não percebe que tem uma parte da pessoa que é muito centrada, muito inteligente, muito lúcida, mas ela teve processos que são irracionais, que estão presentes e que merecem ser ouvidos, só que não tem uma fala elaborada. É uma fala, às vezes, né, uma fala de regredida, é um jeito, é uma sensação, é uma angústia, Então, se essa minha criança é vista por mim, não pela minha parte rígida, mas pela minha dignidade. Eu lembro de num grupo, a pessoa disse, um curso desses de Metano Junto, a pessoa disse assim: sim, digamos que eu faça isso. Digamos que eu faça isso. E depois? Aí você já vê, né? Esse pensamento já é a parte racional, porque a gente não fez. Então, há muitos processos em nós, na nossa cultura, que não puderam ser vividos pela pressão social, pela pressão familiar, pela pressão de gênero, pela pressão de raça, pelas opressões, pelas opressões. Sim, ficou por fazer. Ficou por fazer. Isso não significa que eu sou menor. Significa que eu sou humana e que sou bicho também. E a questão é como é que a minha dignidade pode olhar e dizer: ok, vem cá, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. E aí são métodos, são os processos, né? E isso é tão verdadeiro, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, claro, porque eu acho que é bom para todo mundo, que eu tive uma crise de ansiedade anteontem, em função de algumas coisas que aconteceram, eu tive uma crise de ansiedade e que foi muito forte. E eu estava no meio da crise de ansiedade, tentando me acolher, e de repente eu vi uma criança carente, com uma carência enorme em mim. A criança era uma menina carente. Eu levei um susto enorme. Eu nunca tinha visto isso, entendeu? Nunca tinha visto. E eu vi uma criança carente ali debaixo daquela mulher, com 71 anos que eu tenho, que estava sentindo angústia. Olha, foi um negócio assim muito, muito forte. Foi muito forte. Eu vi ela. Eu vi e senti a dor dela. Foi muito forte. Então, isso que você está falando faz muito, está ressoando bastante, que realmente é... Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, porque é como o meu lado heróico, ele não... Às vezes ele é tão racional que ele tem dificuldade de aceitar a irracionalidade da minha carência, a irracionalidade da minha angústia. Ele quer se livrar, né? Ele quer medicalizar algumas... Né? Eu quero medicalizar isso, eu quero sair disso. Mas, na verdade, o que eu preciso é de um diálogo verdadeiro com aquilo que ficou pendente. Isso é restaurar a dignidade. Não é pela racionalidade, porque uma criança, se ela está tendo um processo, você pode explicar algo muito logicamente, mas não é isso que ela quer. Ela quer um abraço, ela quer
eu te entendo. Ok, tudo bem, eu estou aqui. Ah, ok. É outro tipo de frequência para falar com criança, que não é a lógica, né? Não é só chegar e mostrar o complexo de Édipo. Não, tantas coisas a criança passa. Tantas coisas. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, eu, Délia. Obrigado. Cris, quer falar? Oi, João. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nossa, que incrível. Duas coisas, João. Assim, você citou abastecer-se integralmente. Eu não me lembro em que contexto que você falou isso. Eu acho que eu desvinculei essas duas palavras de um contexto. De qualquer maneira, eu peguei essas duas palavras, que eu não me lembro em que contexto estava, tirei. E isso gritou para mim, assim, abastecer-se integralmente. É possível? Sim, sim. E para mim, eu não consigo cogitar um abastecimento integral. Acho que buguei minha cabeça aqui, sabe? Estou patinando, assim. Isso é o adulto, Aham, a pessoa adulta que não é excessivamente racional, nem o modelo de adulto que a gente está falando, que tem a ver com o modelo da dignidade, significa eu posso abastecer as minhas necessidades. Eu estou com sede, eu posso beber água. A criança, ela não pensa assim, ela precisa do adulto. A parte rígida, ela nem deixa assim de chegar, porque ela diz, você tem que beber água. Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que isso, tem que aquilo. Ela tem um código que ela impõe sobre a verdade, de forma que não há o contato com a necessidade. Mas o trabalho da dignidade é dizer, ok, quem sou eu? Quais são o que é que eu preciso? Eu preciso beber água. Vou beber água. Depois que eu bebi água, eu não preciso voltar a beber água. Eu abasteci a minha necessidade. O que é que eu preciso? Eu preciso organizar a minha vida financeira. Ok. O que é que eu preciso? Há um distanciamento e, ao mesmo tempo, uma permissão nesse que a gente chama de adulto, né? Para ser, para estar. Uma regulação aqui. É tipo, ok. E agora? Qual é o próximo passo? A criança não sente assim porque ela olha para o adulto e diz, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. É isso que ela precisou fazer. Ela priorizou o vínculo, a, a necessidade. E a parte rígida é o contrário. Ela castra as necessidades porque ela tem uma regra sobre o que é a verdade, sobre o que é a realidade. Isso é assim, isso tem que ser assim. Logo, eu não deixo o espaço se comunicar, eu não me sinto interagindo com o espaço. Isso é um confronto. Então, inspiro e expiro. Eu estou sendo abastecido. Eu estou abastecendo, eu estou participando. Há uma regulação. Se eu estou atento a isso, eu consigo construir um fluxo na minha vida. Consigo guiar o meu modelo, sendo o modelo do ar, o modelo da água, o modelo do fogo, da terra. Ok. O que eu preciso fazer agora? E agora? Ok. E agora? Há uma dança. Uma dança. João, bem, eu me reconheci muito no que você falou até agora, né?
E até eu venho em terapia percebendo o pai rígido que eu tive. Sim. E eu descrevi para minha terapeuta que eu percebi, e eu percebi através da maneira como o meu intestino está preso, não estou conseguindo defecar legal, saca? Uhum. E aí, claro, né? Eu percebi as paredes internas dentro de mim muito rígidas. Uhum. E assim, e vendo o que você falou, quer dizer, observando em mim, através do que você falou, né? Eu venho fazendo um trabalho de entender essa construção dessa rigidez, como, como é feita, como está sendo feita. É trabalhoso pra caralho. Isso. Desculpa, falei palavrão. Pra cacete, assim. É muito trabalhoso e aí surge a impaciência, né? Claro, mas a impaciência faz parte do modelo da rigidez do teu pai. Aham. Proteger, possivelmente, pelo que tu está dizendo, para se proteger da rigidez dele, tu criou a tua rigidez. E aí, quando tu se defronta com a tua, com algo que está desequilibrado, a vontade é voltar a ser rígida contigo. Nossa, que, né? Isso a gente faz muito. Como é que eu posso estar sentindo isso? Como é que isso não melhora rápido? Aí vem as dores crônicas da vida, não sei se vocês já tiveram, Uhum. em toda a psicossomática para falar, ok, não é do seu jeito, razão, não é do seu jeito. Você não pode tudo. Você vai ter que ter carinho aqui. Você vai ter que ter carinho. Todo carinho que te foi negado, todo carinho que você teve que aprendeu a se negar, você vai ter que devolver para o corpo, tá? Essa é uma regra de ouro. Todo carinho que te foi negado, todo carinho que você aprendeu a se negar, vai ter que ser devolvido para o corpo. Não tem outro caminho. Nós não nascemos para o sofrimento, embora soframos. Embora soframos, mas não nascemos para isso. E desculpa, rapidinho, perguntando uma coisinha, bem rápido, acho que é importante. Essa criança, ela fala, me dê, me dê, me dê. Mas Ó, tem uma criança que ela tem um dado momento que ela se pacifica, né? Quer dizer, não sei, eu estou tentando ela só entender. se pacifica com o teu adulto digno, com o teu estado de regulação, onde tu começa a perceber os extremos e dizer, eu conheço isso, eu sei o que é esse lugar, eu sei o que é esse outro lugar. Opa, não, 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 isso não é saudável. A criança quer se relacionar com o pai do jeito que for. E aí começam nossas histórias. Mas o que a gente vai fazer com essas crianças é dizer, vem cá, se relacionar, eu te reconheço, reconheço as tuas necessidades, e vem cá se relacionar com o que é saudável em mim. Vem cá se relacionar com a dignidade que há em mim, porque eu vou atender as tuas necessidades desde a minha dignidade, desde o meu lugar de equilíbrio. É isso o processo terapêutico. Seja em grupo, seja individual. É isso. Ok? Obrigado, Cris. Eu vou agora para o chat. Camille perguntou o que é a dignidade. A dignidade é o equilíbrio. É o equilíbrio onde eu sou capaz de abastecer as minhas necessidades e não me machucar para isso. Não me autoflagelar. Que a vida já vai ter o sofrimento dela. Vem no pacote. Aí Carol perguntou. Carol, tu quer que eu leia ou tu
Tu quer que eu leia? Tá bom. É possível nos colocarmos em ambos os modelos simultaneamente? Sim, mas sempre em momentos distintos, tá? Se for ao mesmo tempo, até dá. Mas você é aquela... Aí, na psiquiatria, eles vão dizer, você é bipolar, né? Eu realmente não trabalho, como não sou psiquiatra nem sou psicólogo, não trabalho dessa forma. Nesse sentido, eu prefiro os modelos que vão dizer parte sua sente isso, parte sua sente aquilo. E o que é que eu diria? Na sua vida, na vida dessa pessoa, foi importante, ao mesmo tempo, defender a razão, se defender com a razão e se defender com a emoção. Mas eu acho que a poesia sempre é o melhor caminho para a gente poder se entender e poder se ver como um ser fora do diagnóstico. Eu acho que é a melhor forma é a gente se ver como seres em processo de construção poética. Sabe? Quem é você? Eu sou um ser em processo de construção poética, né? Eu estou em processo de construção. Eu sou uma obra inacabada, né? Não iria de outra maneira sobre a minha própria história, porque eu acho pouco digno. Pouco digno. Minha personagem heroína que quer salvar o outro, justamente essa ânsia por salvar, melhorar o outro, me torna dependente da relação. Sim, quem nunca levanta a mão aqui, por favor? Quem nunca quis salvar alguém numa relação? É isso. É isso, sim. Aí, peraí. Isso. E dependendo desse papel que eu me coloquei. Sim, com certeza. Com certeza, Carol. Quer dizer, é uma posição, se tu olhar direitinho, um pouco vertical, né? Eu sei a verdade, você não, né? E é complicado, porque aí é melhor criar um pouquinho da Índia. Mas é verdade, gente. Verdade. Depois que eu tive cachorro, resolveu muito. Se bem que o cachorro mandava em mim. Aí não era uma relação muito justa. Mas... Mas... A gente não tá para salvar ninguém, sabe? A gente não tá para salvar ninguém. A salvação é um momento singular que acontece em situações específicas, em momentos específicos. Mas é muito melhor a visão de que somos seres de sabedoria, todos estamos aqui para aprender, para partilhar e para receber amor, sabe? Merecer receber amor, para dar amor e receber amor. É muito melhor isso. Se não está rolando, dá um passo para trás. Aí, desculpa. Quem está aqui, eu lembrei de uma história que uma amiga dizia: quem está aqui é a professorinha. Ela dizia: é a professorinha que está aqui. E eu estou querendo te ver como meu aluno. Não é justo contigo, nem comigo. Nem contigo, nem comigo. Porque tu não é tão bobo assim. E, e eu mereço também alguém que chegue e me diga e me mostre as coisas. Então, isso também é muito importante a gente se perceber. Obrigado, Carol. Respondi mais ou menos. Ok. Ai, meu Deus, estão dormindo. Deixa eles dormindo. Deixa eu ver quem mais perguntou. Paulinha teve que sair. Ok. Clepson. Pelo que entendi, os dois modelos tóxicos são dois extremos. Ou o racional rígido domina, ou o emocional sem controle domina. Existe algum modelo alternativo que evite cair nos dois opostos tóxicos? É o processo contemplativo, onde eu começo a perceber, opa, né? E eu só consigo estar no modelo contemplativo se eu estou no presente, se eu estou percebendo o que está acontecendo. Porque ambos partem de algum processo invasivo, né? O racional invade com a regra,
com a objetividade, com a racionalidade, com a visão dele sobre isso ou aquilo, e o emocional invade com a necessidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então, essa visão contemplativa, a via contemplativa, ela diz, opa, quem sou eu? Quem é você? O que é estar aqui? Como é estar aqui nessa relação? O que é que acontece dentro de mim que transborda para você? O que é que acontece com você que transborda para mim? Opa, não quero mais isso. Não é que eu não quero você, mas eu não quero ocupar essa posição. Eu não quero ser esse tipo de mãe, eu não quero ser esse tipo de pai, eu não quero ser esse tipo de amigo, eu não quero ser esse tipo de... Não quero. Eu quero respirar e estar aqui, comigo, contigo. E que o que não for digno caia. Murche. Porque eu quero estar aqui. E quero... Porque se eu estou aqui, há troca. Se eu estou aqui, o ar entra e o ar sai. Então, eu não preciso dizer, entra, bora. Ou senão, ai meu Deus, ele está indo embora. O que eu vou fazer? Ele está indo embora. Acabou de... Não, não existe isso. O modelo contemplativo é, esteja aqui, né? Esteja aqui. Obrigado, Clobson, pela pergunta. Vocês estão vendo como é a interação? Como seria se vocês não tivessem feito perguntas? Seria só blá, 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 blá. E se não fosse Mário, eu ainda estaria vendo o meu rosto até agora. Ele gravou. Daisy, e quando a carência da criança foi do carinho físico, como eu poderia fazer isso por mim hoje? Se acarinhando, né? Primeiro deixando ela dizer tudo, né? Deixando ela dizer como foi falta, como isso... Porque às vezes tem muita tristeza guardada. Às vezes a tristeza está protegida por muita raiva, por muita irritação, né? Então que faltou isso. Que... Até o momento que a criança diz, eu preciso, eu sinto, né? Quando ela diz isso, você se conecta com ela e aí sim começa uma relação muito bonita. Começa uma relação na qual eu me acarinho, eu reconheço a minha falta, eu reconheço a tristeza da minha falta, eu reconheço a raiva que isso pode ter trazido na minha vida, se isso foi sucessivo, né? A raiva nada mais é do que uma busca desesperada por uma mudança. Eu reconheço tudo isso e digo, eu só quero, eu só preciso, eu senti essa necessidade. E a gente descobre, quando você está no aqui e agora, é como a água, ela vai dar o jeito de buscar o caminho certo, né? De você se acarinhar, de você se deixar ser acarinhado, de você buscar relações que acariem, mas que permitem que você se acarinhe. Uma troca é sobre estar aqui. Ok, e aí Mário fez uma colocação dizendo coisas do... Eu tinha, quando eu acabei minha relação há um tempo atrás, eu tinha um rolão imenso. Eu ficava abraçado nele. Aquilo me ajudou um tempo. Já faz alguns anos, mas me ajudou. Quer dizer, mas isso tudo é a posição da mente. Você pode brincar com as suas necessidades, você pode brincar com isso. Não leve isso muito a sério, porque isso é o lado rígido, né? E a gente cá para nós que estamos aqui, boa parte de nós vai ter o lado rígido muito forte, muito intenso, cada um com a sua polaridade ou com a sua performance.
mas vamos ser seres de muita lógica, muita lógica. Ok, pessoas, 1h20, que feliz. E que gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Tá? Obrigado. A gente sempre tem esses encontros periodicamente e tem os encontros sobre meditação e budismo, que acontecem uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. E é isso. Como é que vocês estão? Estão bem? Façam assim para mim. Estou muito mal, estou mais ou menos. Poxa, João, minha crise ganhou novas cores. Tenho novas coisas para falar com a minha terapeuta. Meu Deus. Vou adotar um cachorro. Pô, o meu, olha, foi 16 anos, só ele era meu terapeuta. Eu chegava e dizia isso, Tobias, ele meu terapeuta. Mas a gente aprende muito com os animais, né? E acho bom. Obrigado, Cláudia. Adélia, diz para ela que tu precisa ficar um pouquinho, sim. Que tu é esse ser que precisa de ficar um pouquinho na cama, que tá tudo bem, né? Os terapeutas também são seres cabeção. Ok, então vamos se despedir. Bom sábado para todo mundo. Napoleão, saudades também. Bem, bem. Ok. Adoro um caminha. Bem. Ok, boa noite. Vai ficar gravado, sim. Vai estar disponível no YouTube do... Acho que é do João Vale. Do Meditando Junto. É um dos dois. É uma das duas personalidades. Mas não vai estar no Instagram. Vai estar no Meditando Junto e no coisa. A gente também criou um grupo do WhatsApp para divulgar os cursos e as coisas. Vocês receberam essa mensagem? Não? Receberam? Eu vou botar aqui no chat, porque aí vocês... É a maneira mais rápida de ter acesso. E só a gente publica, ninguém mais publica, porque aí ninguém reclama de spam, de outras coisas. Vou botar aqui no chat e vocês têm acesso. Preview. Aqui. Ai, não, isso é o Zoom. Peraí. De alguma forma, a gente precisa aumentar nossa inteligência emocional coletiva, né? A gente precisa disso e pegar leve com a gente. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa fazer. Sabe? Pegar leve com a gente, se ajudar, ser solidário, ter compreensão política, ter compreensão social, fazer o bem, se fazer bem. Acho que tudo isso a gente precisa fazer. A gente não pode deixar isso de lado. Mas comece conosco, né? Para a gente poder ficar no lugar. Senão, é só abraço de afogado. Beijos. Boa noite. Obrigada, João. Obrigado.